Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Ser mãe é uma jornada de muitos desafios, muito amor e muitas transformações. A gente sabe que os primeiros anos da criança muitas questões envolvendo para que aquilo flua naturalmente. Cólica, amamentação, rotina do sono, introdução alimentar, tudo isso. Mas existe um profissional que pode nos ajudar a solucionar não 100%, mas quase que 80% desses problemas. E hoje a gente está com ele aqui para bater um papo e tirar muitas dúvidas e clarear a mente de muitas mamães, papais e cuidadores que estão aí nos assistindo. A gente está com o osteopatra, não só infantil, né? Não, adulto também. Adulto e infantil, o Dr. Jonathan. É um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem é você, por que você escolheu a osteopatia como profissão, porque hoje a gente sabe que você é uma referência na cidade, em região, assim, né? Por isso até que você está aqui, porque Obrigado você é pelo uma convite. referência. Fico muito feliz de estar aqui e participar desse projeto lindo, que eu já acompanho. E é muito legal você ver um projeto desse criar informação para uma mamãe, porque neste começo é muito difícil, né? Às vezes a informação não tão filtrada deixa as mamães mais confusas ainda. Exatamente. Então, quem é o Dr. Jonathan? Dr. Jonathan é papai, para os nossos ouvintes saberem. Bom, sou o Jonathan Florentino, sou marido da Nayara, pai do Theo e pai do Levi, né? Então, acho que isso é a minha... Eu falo que é a minha fase mais importante depois que eu virei pai e casei, né? Porque aí a gente consegue ver realmente para onde tem que ir. Sou formado em fisioterapia, né? Fisioterapia como base e especialização na osteopatia adulta e pediátrica, né? Por que eu escolhi a osteopatia? É bem fácil. Porque quando eu estava na faculdade, o que me intrigava muito, né? Eu lembro quando os professores falavam na fisioterapia, era... Eu queria entender o que era a causa do problema. Porque na faculdade de fisioterapia, a gente aprende muito sobre doença. A gente não aprende muito sobre o que causou essa doença. Só tratar e não entender o processo de formação, isso me deixava um pouco intrigado. Uma vez fui numa palestra, e eu lembro que eu cheguei lá, osteopatia, eu não sabia nem o que era isso. Tinha visto algumas coisas e tal, e o cara começou a fazer uns testes lá, eu falei, o que esse cara tá fazendo, né? Como que ele chegou nesse raciocínio? Eu estava no final do primeiro ano de faculdade. Dali em diante, logo no segundo ano, eu comecei já a fazer especialização em conjunto, porque na época o MEC ele ainda deixava acontecer isso, porque como são 4 anos e meio de formação mais a fisioterapia, então você consegue terminar antes. Então, dali para frente, o meu raciocínio começou a ser muito mais visado na causa do que no problema. No problema. E a osteopatia, ela é uma técnica nova, assim. Não sei se ela é uma técnica antiga, mas que a gente ouve falar dela é algo mais recente, né? Antes eu não ouvia tanto falar de uma pessoa osteopata. E por isso que eu até trouxe você, porque a osteopatia é algo que ajuda muito a vida das crianças, né? Dos adultos, das crianças, é que hoje a gente vai focar no pequenininho, nos bebezinhos e crianças também. E antes de começar esse episódio, eu gostaria de te lembrar que se você quer investir no seu futuro sem abrir mão da rotina com os seus filhos, a Unimar tem mais de 60 anos de tradição e oferece cursos EAD com a mesma qualidade dos cursos presenciais. Estude com flexibilidade, aonde e quando quiser. Faça parte do grupo de excelência do MEC. Inscreva-se na Unimar e dê o próximo passo para o seu futuro. Mas antes da gente começar, eu queria até fazer uma pergunta, aproveitando que você é papai, né? Se você encara como o nosso podcast é um podcast voltado para a maternidade. Sim. E a gente já teve vários convidados homens aqui, mas nenhum papai ainda. Então, se você encara que o peso da maternidade é igual para mamãe e para o papai, ou se você acha que mesmo você como profissional, você consegue entender que a mulher ela tem mais funções do que o homem nesse caminhar aí da criação. Com certeza o peso não é igual para mamãe e papai. O peso da mamãe ele é muito maior.
que a gente pega desde o período da gestação até o nascimento do neném, é muita responsabilidade, né? O papai, ele tem um peso, ele deveria ter, muitas vezes, uma responsabilidade maior. Isso está melhorando. Existem alguns pais que já estão mais querendo participar, mas o peso da mamãe é muito maior. Você pega desde mudanças no ambiente, né? Na vida profissional, pessoal, no maternar, porque ser mãe, eu sempre brinco lá no consultório, o pai, ele só é pai quando ele pega o neném no colo. A mãe, ela é mãe desde o momento que ela vê aquele teste positivo. Muda muito. Isso falando em questões ambientais, mas também a gente pode falar em questões hormonais. Isso é comprovado cientificamente. Existem hormônios que a mamãe vai produzir, existem áreas na região cefálica que a mamãe vai produzir só no período de gestação. Não tem como, não tem antes. A gente até brinca, né? A mamãe, depois que nasce, ela fica bem desapercebida com relação às memórias, esquece muitas coisas, mas isso é comprovado cientificamente que é assim que tem que acontecer, porque a mãe, ela tem outro foco agora. Então, o peso é completamente diferente. Eu espero, e é uma coisa que eu brigo lá no consultório com os papais, assim, falo, cara, vamos ser mais presente, né? Eu acho que o papai, ele tá começando a entender a responsabilidade dele nesse período. Nesse começo, eu acho que a função do pai não é nem tanto com o bebê, e sim cuidar da mãe. Exatamente. Porque ela é a base, né? O bebê precisa da mãe, precisa se alimentar, para dormir, o cheiro é da mãe. Até tem uma curiosidade muito legal, eu tive um professor francês, e ele falava que ele não entendia como no Brasil o bebê demorava para ter o cheiro do pai. E que lá na França é muito comum, quando os bebês nascem, não dar só o bebê para a mamãe, no contato pele a pele, mas também no contato pele a pele com o pai, para começar a ter essa sintonia. Então, acho que tem muitas coisas culturais no nosso meio, né, que, querendo ou não, começou a mudar, e que os papais também, durante muito tempo, eles não tinham informação de como eles eram importantes para a mãe nesse período. Exatamente. A minha segunda filha, que foi prematura, ela tem uma certa momento lá da UTI que eles fazem aquele canguru com os prematuros, né? Para ajudar até no ganhar peso e tudo. E aí, os primeiros dias, segundo dia, eu fiz o canguru com ela. Só que eu tava, assim, muita angústia, muita dor, muito, né, a cesárea. Eu tava forte, porque ela no segundo dia, ela pôde vir no meu colo. Muita dor, tava muito preocupada, eu tava muito ansiosa e tudo mais. E com dor da cesárea, do corte e tudo mais. E aí ela fez o canguru, e aí no final do dia eles pesam a criança, porque eles falam que às vezes ganha até 100 gramas de ter feito mamado e feito canguru na mãe, Exato. engorda. E ela perdeu. E aí, no outro dia, a pediatra falou, mãe, olha, tô vendo que você tá muito nervosa, nananana. A gente aconselha, se você quiser, deixar fazer o canguru no pai. Poxa, que legal. Aí eu falei assim, tudo bem, né? Na hora eu pensei assim, mas eu sou a mãe, ele não vai. E ele tinha Instinto de proteção. Aquela coisa de, tipo, fiquei assim, né? E aí ele fez o canguru nela no primeiro dia, tanto é que até hoje a ligação dos dois é surreal. Ele fez o canguru no primeiro dia, ela já começou a engordar, no segundo dia, e aí todo dia tinha que ir no hospital fazer canguru, eu não fazia. Ele que fazia o canguru na minha filha, e ela foi ganhando peso e foi melhorando para sair da UTI. E você vê o vínculo deles dois até hoje, né? Hoje. Eu vejo muitas vezes os pais, o pai em si, ele não participa tanto porque ele não tem preparo. Mas ao mesmo tempo que ele não tem preparo, ele não tem alguém que direcione isso para ele. Tem muito pai que vai lá no consultório que ele fala, cara, você me ensina a pegar o meu filho? Porque eu tenho medo. E aí, vamos lá, tal. Então, às vezes, eles não participam por muito medo. E esse instinto da mãe, poxa, não, mas eu sou a mãe. Tá correto, tem que ser assim, né? E é assim que é. Só que tem muitas vezes que o papai, ele tem medo de bater de frente. Ele fala, não, vou ficar aqui, é melhor. E inclusive as mães que às vezes também o pai ajuda e elas reclamam e não tá certo, aí desestimula mais, né? Exato. Mas para as mamães que estão nos escutando, os papais, as vovós, as titias que estão nos escutando, vamos explicar um pouquinho, porque acredito que tem algumas pessoas que até nunca escutou falar o nome osteopatia, né? Então vamos explicar um pouquinho o que é osteopatia, né? Como que ela é feita em criança, como que ela funciona, toda essa técnica. É bem legal a gente começar explicando que a osteopatia ela é totalmente diferente, as condutas no adulto e no bebê. Quando eu vou falar para o meu paciente de osteopatia, porque tem muito paciente que ainda vai lá, que, poxa, eu vim aqui porque o fulano indicou, você ajudou ele, você vai me ajudar, mas eu não sei o que você faz.
Muitas vezes eles confundem com a própria quiropraxia, que são condutas completamente diferentes, né? Mas a osteopatia, quando eu dou um jeito deles entender, eu falo assim, cara, o osteopata ele é o mecânico do corpo. Como assim, Jonathan? Como a nossa base é muito focada na fisiologia e na anatomia, a gente pega isso como base o tempo todo, então a gente tenta entender como é o funcionamento normal para entender o porquê que aquilo deu errado. Basicamente, a gente divide as doenças em parâmetros maiores, que é quando a doença está pré-estabelecida, e quando a doença, em parâmetros menores, ela está começando a acontecer. Então, se você pega, por exemplo, uma hérnia de disco em adulto, que é uma das coisas que a gente trata muito no consultório. Quando o paciente chega com um exame de imagem, ele tem um diagnóstico, só que existem todas as disfunções biomecânicas. Então, o osteopata, através de condutas rítmicas bem suaves, tanto para adulto quanto para bebê, não só aquela questão de estralar, porque todo mundo fala, pô, o osteopata vai estralar. É uma das técnicas, mas a gente tem que trabalhar tecidos. Então, a gente consegue trabalhar um nervo, um músculo, uma articulação, um tendão, uma rede vascular. Então, você consegue, por exemplo, através de técnicas bem pontuais, voltar. Eu falo que a doença está aqui, tentar voltar o máximo possível para entender o que causou ela. No bebê e no adulto, são condutas diferentes, mas o raciocínio clínico ele é igual. A gente sempre vai olhar o paciente como um todo. Então, antes de eu pensar o porquê que aquilo está ali, eu preciso entender a formação daquela doença. Então, o osteopata ele é um mecânico. Se você chegar lá, eu dou um exemplo assim, ó, se você chegou lá, poxa, no mecânico, o pneu está gastando, você trocou esse pneu, ele continuou gastando. Quanto mais você trocar esse pneu, você está ganhando uma sobrevida, mas você não olhou o que sustenta ele. Amortecedor, todo aquele sistema da roda. É mais ou menos isso. Então, o osteopata ele vai te olhar como um todo, né? É uma ciência que, durante muito tempo, eles tratavam como uma conduta mais holística, mas hoje já não é tão holística, porque além da gente ter esse contato direto, a gente consegue estabelecer conexões com essas vias corporais do paciente e que a gente aborda um processo de formação toda dessa doença. Então, no bebezinho com gases e cólica, tudo bem, existe a questão da imaturidade, existe toda a relação ambiental, a relação de alimento da mamãe, mas também existem funções que o bebezinho sofreu lá dentro da barriga. Existem traumas que o nosso corpo, ele não fala, ele sente. Então, tem traumas que a gente carrega e que a gente consegue olhar e, através de testes específicos e referenciais naqueles pontos, entender o processo de formação. Eu já vi osteopata até, depois eu vou te perguntar, como que é para você tem que se especializar para fazer uma área mais pediátrica, né? Uhum. Ou quando você sai, você já sai formado. Eu já vi nenezinhos que o osteopata dá uma mexidinha aqui, solta um pum, Isso. Pronto, melhora. Alivia, né? Na formação, as escolas que são regulamentadas pelo MEC aqui no Brasil, elas seguem a mesma carga horária, que são 4 anos e meio, né? Então, tanto a parte clínica quanto a parte prática. Então, pós a formação de fisioterapia, há uns anos atrás, Mariana, era liberado para médicos. Mas daí a fisioterapia conseguiu chancelar isso para a área dela. E eu acho que foi legal, porque você deixou uma profissão específica, né? Ali, né? E então são 4 anos de formação completa, do qual a gente estuda o sistema corporal como um todo. Então, sistema das vísceras, sistema vascular, sistema postural, sistema craniano, que é uma zona que no bebezinho é muito importante. Depois eu acho que a gente vai entrar nesse assunto bem legal. E depois que você faz essa formação, aí você tem que fazer o complemento para a parte pediátrica. Então, eu tenho colegas que só trabalham com adulto. Pô, Jonathan, mas como é que você consegue atender um bebê e um adulto no mesmo dia, por exemplo, né? São raciocínios iguais, mas são condutas diferentes. Então, as técnicas são diferentes. Ninguém vai pegar um bebê e estralar um bebê. A gente vai fazer técnicas mais locais, como você relatou o exemplo pegar um bebezinho que está com constipação e fazer ele fazer cocô. Todo esse raciocínio para chegar, ele vai sendo triado desde a gestação da mamãe. E até te perguntar, né, para as mamães entenderem o que a osteopatia pode ajudar esse bebê. Então, ela acabou de ganhar esse bebezinho, porque eu sei que, por exemplo, tem muitos bebês que até para amamentação, porque tá travado. A gente não imagina, porque a gente fala assim, eu pelo menos relacionava isso. Eu falava dor
quando a gente trava, dor nas costas, tudo, é estresse e boleto. Bebê e criança não tem isso. Depois que tem filho, pode ser também as noites mal dormidas dos filhos também. Não é? E bebê não tem isso. Então, bebê não tem dor, gente, né? Eles são molinhos. Mas hoje, assim, meu filho já tá com 5 anos, mas hoje eu teria eu até cheguei a passar ele com uns 8 meses, mas eu teria passado cada um recém-nascido, para tirar essas traves. Então, para a mamãe entender como que a osteopatia pode ajudar esse bebezinho. Hoje os estudos eles são bem claros, Mari, que o bebezinho ele sofre dor. Ele tem tudo que a gente tem. O bebezinho tem dor de cabeça. Pô, Jonathan, o bebezinho tem depressão? Ele tem depressão. Porque pensa assim, ó, ele passou 9 meses num ambiente totalmente seguro, protegido pela mamãe, bem nutrido, e aí ele sai. Então, esse romper já é literalmente um parto para ele. Então, aquilo é uma pressão diferente, é um ambiente diferente. Então, quando o bebezinho sai, ele tem condutas que ele já vem sofrendo desde a formação dele. Mesmo que foi uma gestação muito bem acompanhada, mas são tensões. Eu brinco que você nunca vai ver um bebezinho deitado, todo relaxado. Não é uma cama king size. Você vai fazer uma ultrassom de um bebê, muitas vezes ele está com a perna aqui, o braço ali, você fala, mas como? Humanamente impossível, a gente não consegue entender isso. Então, você imagine todas essas restrições saindo de uma vez. Aí ele sai para um lugar onde tudo é diferente. Então, nesse processo, a gente consegue atuar desde tirar essas tensões que podem dificultar uma abertura de uma boca, a amamentação de um modo geral, posicionamento. Tem bebezinhos que já saem com torcicolo congênito, por exemplo. Então, bebezinhos que só viram para um lado. Tem bebezinhos que já nascem com achatamento de cabeça. Existem estudos científicos que comprovam que as cólicas elas começam já no período intrauterino. E não é sempre pelo que a mamãe come, mas sim por tensões locais. Porque esses órgãos dos bebês, basicamente, toda vez que ele respira, esse músculo da respiração vai empurrar esses órgãos para baixo para que eles tenham movimento. Então, se eu tenho algo que tem movimento, mas sofreu tensão na barriga, ele não vai movimentar. Então, a função começa a ser alterada. A amamentação, olha como a relação de um posicionamento do bebê tem relação com a amamentação. Se você pegar um bebezinho, a maioria das vezes eles estão todos assim, né? Todo encurtadinho, né? Existem membranas que saem desde a região do globo ocular e vai até lá a parte da coluna, que são inervados muitas vezes por um nervo chamado nervo trigêmeo, que movimenta exatamente a mandíbula. Então, um bebezinho tenso, que a mamãe vai dar banho, ele chora. Vai passar uma roupa, ele chora. Ele tem alguma disfunção, ele está com dor. O choro é a manifestação de dor. Ah, mas Jonathan, ele pode chorar por fome, mas não deixa de ser uma dor. Porque, querendo ou não, quando ele estava lá, ele não tinha nada disso. Então, essa amamentação, cólica, gases. O que mais vai no consultório ainda é a questão de cólica, que eu acho que é o terror das mamães, né? E aí a gente tem uma questão cultural de que é normal, com 3 meses tudo passa, e muitas vezes não é assim, porque existem várias causas para essas disfunções. E às vezes a gente sofre, eu vejo mamães que às vezes traumatizam desse primeiro momento do bebezinho, que é a fase mais gostosa de você curtir, porque é terrível. Fala, mas ele só chora. Como que eu vou curtir meu bebê? Como que eu vou pegar ele no colo? Então, cólica, refluxo, disquesia, as cabecinhas achatadas, torcicolo congênita. Hoje é bem legal. É legal você passar por uma avaliação, Exato. então, logo. Marília está num processo muito legal, assim. Os ginecologistas e obstetras aqui, eles estão muito legal com relação à osteopatia. Então, muitos bebês vão lá, a minha ginecologista pediu para eu passar para ver se está tudo bem. Em grandes centros, São Paulo, por exemplo, você já tem osteopatas no parto. Porque essa primeira avaliação de tensão, você tira o teu bebezinho de ter disfunções que podem aparecer a curto, médio e longo prazo. Então, Jonathan, meu filho nasceu. É legal levar? É. Porque o seu filho, assim como o meu, sofreu tensões dentro da barriga. E, querendo ou não, isso vai acarretar em alguma disfunção. Porque ele está num processo de aprendizado, ele está num processo de maturidade. Mesmo não tendo nenhum boleto. Mesmo não tendo nenhum boleto. Vai ter tensão. Os pais que lutem, né? Os pais que lutem. Mesmo gastando fralda, sem saber quem tá comprando. Tem nenenzinho que às vezes tá dormindo lá, eu falo lá, a preocupação. 0 boleto. 0. Não sabe o que é um boleto. Eu chamo de sono 0 boleto. Porque o meu filho, quando ele dorme, ele baba. De tanto que ele tem aquele sonão profundo. A gente nunca mais fez isso, né? Mas não sei. A minha maior... Assim, você falasse assim, você tem um desejo na vida. Eu ia falar, eu quero
voltar a ter um dia daquele sono que eu tinha lá na infância, aquele que você chega com o pé sujo, deita e você não sabe o dia de amanhã. Que chega da escola, dorme com uniforme. Nossa, que delícia! Isso aí, pra mim, é o que eu mais sinto saudade. Então, a osteopatia pode ajudar cólica, refluxo, que eu achei muito legal. A minha filha, como prematura, tinha muito refluxo. Então, deveria ser muito legal. E, inclusive, para criança prematura também deve ser Tem. melhor ainda, né? O tratamento precoce, né, de um bebezinho porque a prematuridade, ela vai trazer algumas restrições para esse bebezinho. Não de crescimento, porque hoje a gente tem tanta coisa, tanto estudo que nos dá esse amparo, mas é um bebezinho que ele vai sofrer um pouquinho mais. Tanto que quando vai um bebê no meu consultório que é prematuro, a gente tem que pensar nele com uma idade corrigida, não uma idade cronológica. Então, acontece muito de atender bebês que, às vezes, assim, ele tem... era para estar nascendo agora, mas ele tem 20 dias. E lá, então, hoje a queixa maior no seu consultório, você considera que é cólica? Cólica. É. Agora mudou muito e eu fico muito feliz que começou a aparecer muito mais bebezinhos com menos de 3 meses para tratar assimetrias de crânio, que são aqueles achatamentos. Porque antigamente era muito estética. Os nossos pais falavam, normal, vai trocando de lado que a cabecinha volta. Mas hoje os estudos começaram a mostrar que não vai voltar. E até o sono, você acha que melhora? Que dá para tratar? O sono, Mari, ele é um resultado de um bom equilíbrio. Um bebê bem alimentado, um bebezinho bem higienizado, um bebezinho sem dor, ele dorme. Então, o sono é aquilo que a gente falou no começo, de parâmetros maiores, vamos dizer assim, é uma doença, um bebezinho que não dorme não é normal. Isso vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Exatamente. Ou a gente espera para ver as sequelas que isso vai tratar, ou a gente procura antes. Então, um bebê com dor, ele não vai dormir. O que mais acontece? O Jonathan, meu filho, ele não dorme no berço. Parece que o berço tem espinho. Se o teu filho não dorme no berço, ele com certeza está falando para você assim, mamãe, eu tenho muita dor aqui. Porque quando eu estou no seu colinho, mamãe, eu estou aconchegado, eu estou apertadinho. Mas na hora que você me coloca no berço, eu preciso me esticar. E eu não consigo. Eu tenho dor. Aí ele chora. Então, ele vai se comunicar desse jeito. Ou a gente espera e entende que isso vai passar, mas não vai passar, porque o bebezinho, graças a Deus, ele tem a capacidade de se adaptar ao meio que ele vive, né? Mas isso vai gerar problemas. Nossa, que legal, que interessante isso daí. E a mãe, então, ela pode levar desde quando nasce, né? Desde RN. Se passar do RN, também dá tempo de levar, dá tempo de recuperar. E a osteopatia, ela pode ser feita na gestação? Pode, Mari. Eu acompanho, é muito legal que eu falo que é muito... E é bem legal que você, às vezes, consegue acompanhar uma mãe durante todo o processo de gestação. Pessoas que já são minhas pacientes, engravidam, aí você vai passando. E depois você pegar aquele neném e fala, poxa, que legal, né? Você participar de todo o processo. E o que é mais legal, que aí comprova como os bebezinhos, eles interagem muito... Muitos deles, quando às vezes escuta minha voz, que eu trabalhei todo esse tempo, eles acalmam, abrem o olho. Então, durante a gestação, você tem benefícios enormes para o bebezinho através da osteopatia. Principalmente da questão do líquido, você consegue diminuir pressões nele. E a gente acabou de falar que o que causa restrição no bebezinho são pressões. Então, essa barriga pressionando, essa mamãe com dor, provocando toxinas de dor, isso tudo passa para o bebezinho. Todas as mamães tendem a ter uma dor ciática na gestação por conta do posicionamento, barriga. Eu não andei. Só que... Na minha primeira filha, no último mês eu não andei. E aí, às vezes, passa e vai passando, não, é normal, a barriga tá crescendo, mas o seu corpo tá pedindo um suporte e esse suporte vai chegar no teu filho. É claro que existem condutas para gestantes que elas são contraindicadas. Pela teoria, a gente consegue trabalhar uma mamãe até o dia do parto. Em ajudar o posicionamento do bebê, ajudar o bebê a virar, a esse bebê, por exemplo, ter mais conforto. Mas como, Jonathan, você consegue saber se o bebezinho tem mais conforto? Pergunta para a mamãe. Mamãe, depois da consulta, nossa, ele chutou, mas ele não está mais agitado. Bebês agitados nem sempre é sinal de que está tudo bem. E aí, se você pega a história da mamãe, eu dou sempre o exemplo da mamãe que durante o dia vai no comércio e anda para cima e para baixo. Ela chega à noite e fala, nossa, meu bebê não para agora à noite. É o que acontecia com os meus. O dia inteiro correndo, que nem louco, chegava à noite. Aí ele não mexia. Nenhum dos meus, assim, nossa, eu sempre muito agitada durante o dia. Sempre durante o dia, eles
bem calmos. Chegava à noite, minha barriga fazia... Eu falava, agora você acordou. Agora... Porque quando você para, você também está relaxando o seu tecido. Só que isso vai ter que passar para algum lugar. Eu falo que bebê, né, a mamãe gestante ou o bebezinho é um peixinho no aquário. Se o aquário estiver sujo, o peixe pode estar limpo. Se você colocar de novo lá, ele vai sujar de novo. Então, se eu tenho uma mamãe gestante ou um bebezinho recém-nascido que o ambiente é agitado, não queira cobrar do teu filho que ele durma à noite. Isso também vai atrapalhar o sono. Então, agora a gente tem dor, a gente tem o nascimento, que também é algo muito novo, a gente tem um ambiente agitado, a gente tem alterações de crescimentos que são fisiológicas, né? Que são as imaturidades do sistema nervoso do bebezinho, das partes viscerais, só que a gente também tem outras influências. Por isso que quando você fala para mim, ter cólica é normal. Tá, cólica é normal. Por quê? Porque tá imaturo. Mas todos os bebês são. E por que uns têm, outros não? Os meus não tiveram. Nunca tive problema de cólica. A minha, que é prematura, que o prematuro... Deveria a ter lógica mais, né? é assim, ela era assim... Gente, eu tenho um vídeo até dela. Ela bebezinha, a pediatra não acreditava. Então, ela acordava de madrugada, ela tava com uma cólicazinha, daquela que você vê que é da maturação, né? Que não tá tão... Ela fazia assim... Aí virava fazer... Ela mesma soltava um monte de pum, voltava a dormir. Mas eu nunca tive um filho que chorou de cólica. E você com certeza já conhece uma mãe que falou, cara, tá terrível esses 3 meses. Só que aí a gente volta na cultura de que com 3 meses tudo passa. Não é assim. Do mesmo jeito que a gente não pode pegar uma mamãe e falar, tudo que você come tá errado, tá passando pro teu filho. Também não é assim. Já cuidei de mamães que chegam lá por conta da informação com dieta extremamente restritiva, totalmente infeliz porque não tá comendo e o bebezinho tendo tudo. Uma coisa que ninguém conta para as mães é que quem produz leite, que é a prolactina, ela é precursora, ela tem como base a serotonina e a dopamina. Ninguém é triste comendo. Só que tem que saber o que é comer. Agora você pega uma mamãe que está em toda essa mudança hormonal, que já vem durante 9 meses. Por isso que a esterogestação é até 12, né? Que ela ainda está naquele perrengue de muita mudança. Você fala para ela, não come, porque o que você comer vai passar para o teu filho. Isso é real, é comprovado. Só que isso não é a causa de todas as doenças. Se eu tenho uma mamãe que está triste porque ela não está conseguindo simplesmente comer, que às vezes é o que dá, né? Porque falta tempo para ir no banheiro, falta tempo para... Não dá para trabalhar, os afazeres de casa ficam de lado e tá tudo bem. Tá tudo bem, agora você é mãe, você tem que focar na sua principal peça, que é o teu filho. Aí você começa a produzir o cortisol. O cortisol vai inibir a prolactina. Aí essa mãe para de amamentar. Meus 3 filhos, eu tinha... A minha primeira eu tive um leite considerado normal. E o terceiro, ele não dava tempo nem de encher o peito. Porque o menino mama mais, né? Geralmente é. Mas a segunda que ficou na UTI era impressionante. Eu chegava na porta da UTI, eu trocava meu jaleco da UTI 2 vezes. Que ensopava. Ele esguichava, assim, meu leite. Porque, por conta de setar, eu só olhava ela. E olhava ela chorando e aquele leite vinha. A hora que eu chegava em casa, a médica falava assim, mamãe, mesmo ela ficando na UTI, você tem que tirar o leite na bomba de 3 horas. Não saiu uma gota. Eu colocava a bomba, não saiu uma gota. Então, às vezes, causar muitas restrições para a mãe no começo dessa... Também... dificulta até na saída do Você leite. vai tampar um buraco e abrir outro. Essa explicação é muito legal, né? Tem muita mamãe que às vezes está no consultório e fala, eu acho que nem tá com fome, porque começa a ter o encher. Tem gente que explica, existem várias explicações, mas a maior explicação é a questão hormonal. Amamentar é amor. Teu filho está necessitando disso e você consegue sentir isso. O teu corpo começa a produzir. Isso vai também de encontro a falar assim, a mamãe não tem leite. Se a mamãe não tem como não ter leite. Se a mamãe não está tendo leite é porque não está tendo uma boa sucção. E essa disfunção está no bebê, não está na mamãe. Só que muitas vezes existe um movimento que não é tão forte, mas existe, tipo assim, mamãe, você não vai conseguir amamentar. Já entra com a fórmula, porque seu filho não pode perder peso. Calma, vamos pegar ajuda, vamos levar em consultores de amamentação, vamos levar numa equipe multidisciplinar, uma fonoaudióloga, uma odontopediatra. Vamos olhar esse contexto.
Vamos olhar esse ambiente. Vamos conversar com essa mãe. Uma mamãe estressada, que ela já tá. Não é fácil. Eu sou homem, mas eu vejo lá no dia a dia, todas as mamães têm o mesmo perfil. Porque não é fácil. E principalmente escolher bem um pediatra. Porque Exato. o meu terceiro filho, ele foi pesar naquela primeira consulta depois de uma semana que ele nasceu. E aí eu cheguei na consulta, ele tava mamando. Pra mim, ele tava mamando super bem, ele tava indo legal. Só que ele nasceu com 4 quilos. Sabe aquele nenê dorminhocão, assim, Sei. né? Então, muito difícil de amamentar, mas pra mim tava tudo ok. E aí eu fui na consulta e ele não tinha ganhado aquele peso, assim, tipo, ele tinha perdido, o e básico, tinha que né? estar recuperando, uma Isso. coisa assim. E aí, na hora, a pediatra já pediu pra eu entrar com fórmula, com um monte de coisa, bababá. E aí, eu fui procurar uma consultora de amamentação. Inclusive, fiz até cursos na internet, tudo. E aí, consegui amamentar ele até os 2 anos. Mas, Se você tivesse desistido... aí, já era. Até falar, então, sobre a osteopatia na amamentação. São feito manobras na mandíbula Isso. para liberar? Na verdade, a gente vai procurar entender esse processo de abertura de boca. Porque abrir a boca, né, para um bebezinho, que é uma ação muito fácil pra gente, que a gente já tá com isso treinado, a gente já tem um controle corporal legal, para ele é muito difícil. Por toda a complexidade do movimento. São 12 a 14 músculos para ele abrir e sugar. Então, você tem movimentação de língua, você tem movimentação de pescoço. Um bebê que, por exemplo, vira um pescoço só para um lado e tem uma mama de preferência, isso não é normal. O meu. Porque ele tem uma disfunção no pescoço. Eu falei no começo do nervo que controla toda essa parte muscular. Ele passa pela calota craniana. Se você, às vezes, você pesquisar sobre osteopatia, você vai ver muitas vezes o osteopata com a mão na cabeça do neném. O que ele está fazendo? Está fazendo oração? Na verdade, como essa calota craniana ela movimenta e é algo bem molinho, existe uma conexão de tecidos muito importante. E esses tecidos comunicam com pares de nervo craniano. Por exemplo, um bebezinho, a maioria dos bebezinhos tende a nascer assim, certo? Nessa região, nós temos nervos que controlam a língua, nervos que controlam a laringe, nervos que controlam o sistema visceral, que controlam o diafragma, que ele precisa respirar e mamar ao mesmo tempo. Então, além dessas condutas aqui, a maioria das vezes na parte do crânio, né? E também de um modo geral nessa parte do abdômen, no diafragma. Porque se o bebezinho ele não faz o ciclo de sugar, respirar, sugar, deglutir, respirar, ele já não está bem, ele vai perder o peito. Ou se o bebezinho tem uma torcicolo congênita e ele só tem uma mama de preferência, ele não está bem. E aí você começa a ver que a boca vai ficando mais difícil. Então, muitas vezes, quando chega um bebezinho para mim com dificuldade de amamentação, é até legal porque eles já passaram por uma fono. Tem muita gente que fala, Jonathan, a língua tem freio? Eu falo, olha, o meu conhecimento sobre freio lingual ele é isso, de uma fono é isso. Você já procurou uma fono? Ah, não procurei, então procura. Porque também não é só a língua que vai dificultar. Existe a língua, existem essas tensões, existe o formato da mama da mamãe. Por isso que as consultoras de amamentação ajudam muito. Tem posicionamentos que favorecem a uma e dificultam para a outra. Exatamente. Ah, mamar em pé é ruim? Teu filho tá mamando? Tá mamando. Tá, ele só mama em pé? Então vamos entender por que ele só mama em pé, mamãe? Porque não é o normal. Tá, ó, mamãe, ele mama em pé por isso, isso, isso. Vamos tentar colocar? Nossa, melhorou. Então o problema não estava em você. Não está no seu bico que está 100% plano. Você ainda está num processo. Amamentar não é instintivo, é aprendizado. Uma frase que eu sempre uso para as mamães é: a amamentação ela só é boa quando a mamãe mama o bebê e o bebê mama a mamãe. Se não tiver essa troca, se tiver bom só para um, não vai dar certo. Se eu tenho um bebê que está machucando a mama, não vai dar certo. É difícil. E também, o meu tinha um peito de preferência, o meu terceiro filho, e depois isso pra mãe é péssimo, porque fica um aqui, e aí a coisa fica totalmente disfuncional. Então, você falou um pouquinho sobre essa assimetria craniana, né? Isso. Vamos explicar um pouquinho para as mamães como que ela teria a ver, como que ela identifica que alguma coisa não tá legal, e se não cuidar, o que isso pode causar a curto, médio e longo prazo? A assimetria de crânio ela é algo que ela sempre existiu, só que ela começou a ter mais visão dos profissionais a partir do ano de 2000. Nos Estados Unidos, durante esse período, eles viram que as crianças elas
estavam ficando muito com a cabeça achatada ao mesmo tempo, mas também tinha crianças que estavam morrendo muito por asfixia. Aí eles falaram, poxa, por quê? Vamos criar, então, um modo de dormir. Todos os bebês dormem de barriga para cima e não corre risco de morte súbita por conta de respiração. Só que eles começaram a ver que o achatamento de crânio aumentou. Só que lá atrás não se entendia a relação disso para disfunções a curto, médio e longo prazo. Então, hoje, quando você vê um bebezinho com cabecinha achatada, pelas informações que nós temos hoje, isso tem ajudado muito, as mamães já ligam já um alerta. Eu sempre falo que se a mamãe chega no meu consultório e fala, meu filho tem cabeça achatada, eu tenho certeza que ele tem. Porque ela dá banho todos os dias, ela troca todos... Você sabe cada centímetro do corpo do teu filho. O papai, ainda não. O papai fala, não, ela tá vendo coisa, cara. Muitas vezes a vovó que tá junto fala, não, mas isso é normal, já falei para ela trocar. Não é normal. Então você vai ver muitas vezes um bebezinho com uma orelhinha mais aberta que o outro. E aí a gente sempre tem a mania de falar, não, mas o pai tem. Seu pai tinha. Mas isso é posicional. Então, não tem nada a ver com isso de, tá dormindo muito de um lado. Tem também, porque o que causa assimetria, a maioria das vezes os bebezinhos já nascem por essa posição mantida na parte do período intrauterino. Hoje, de 10 bebês, 7 nascem com assimetria, por conta da pressão que ocorre lá dentro. Fora da barriga, tudo que a gente chama de limitador. Então, Moisés em excesso, carrinho em excesso, bebê conforto em excesso, bebês que são travados, ninho, charutinho, tudo que limita o movimento do teu filho, ele vai ficar numa posição e parar. Porque primeiro que ele não tem força, e isso vai gerar uma pressão, e isso vai achatar, porque a gente está falando de uma cartilagem, é muito mole isso ainda para o bebê. E ele não controla esse posicionamento. Se a gente não virar, ele não controla. E isso vai causar, por exemplo, disfunções. Um refluxo vem de uma assimetria de crânio. Uma disfunção de amamentação vem de uma assimetria de crânio. Se eu tenho um bebê que ele tem esse lado achatado, eu tenho uma mandíbula mais retraída. Então, automaticamente, esse bebezinho que vira só para cá, ele vai pegar só uma mama. Porque a mandíbula não abre. Eles têm até um lado de preferência para dormir. Tem preferência. Você comprime nervos que vão trabalhar o sistema gastrointestinal. Então, refluxos, cólica, gases, atrasos motores. Tem bebês que, às vezes, passam de uma assimetria, né? A gente sempre orienta o quanto antes procurar uma ajuda, principalmente nos primeiros 2 meses de vida, já ter um contato, ter uma avaliação, ter esse diagnóstico para saber o que vai ser tratado, porque depois do 6º mês, a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil para corrigir. Aí você tem um crânio mais calcificado, você já tem um bebezinho com atividades físicas mais estabelecidas, então tem um bebezinho que muitas vezes engatinha torto, e aí a hora que você vê lá, você fala, poxa, tem uma assimetria, como é que a gente vai fazer? Então é importante você falar que a idade ideal é ideal assim, não que não possa procurar, mas o perfeito seria procurar até os 6 meses, então. Até os 6 meses. Para ser perfeito mesmo, até os 2 meses de vida. Nessas primeiras 4 semanas pós-nascimento, ainda toda essa movimentação do crânio é muito pertinente ao parto, mesmo que aquele parto seja uma cesárea. Mas depois disso, você já começa a identificar. Alguns bebês já nascem com uma assimetria muito visível, outros nascem com pouca. E aí, sempre junto com a assimetria, Marina, tem alguma coisa escondida. Tem uma torcicolo, tem uma cólica, tem um gases, tem um refluxo. E é importante falar que mesmo sendo cesárea, porque na minha cabeça é o parto normal que entortava a cabecinha da criança, assim, que fica aquela meio cabecinha de ovo, né? Na cesárea também pode ter esse apertamento. Porque o mesmo movimento da calota craniana, ele acontece, né? Porque por mais que seja, não passe do canal, mas a pressão também ocorre. Toda vez que você tem um movimento de expulsão, a probabilidade é menor. Mas toda expulsão tem uma atração. Seja numa cesárea, seja no normal. E isso para o crânio do bebezinho, que é muito mole, quem teve filho ou quem tem, se você pegar um bebezinho, você palpa, você consegue achatar. Então, essas condutas, quando você achata muito, quando você pressiona muito, isso vai causar problema. Bebezinhos com assimetria de crânio vão sentir dor. Não é indolor. Eles têm dor e eles vão chorar. Vai atrapalhar o sono, vai dar gases, vai dar cólica e não são disfunções isoladas. Não é o já passa. Não é o daqui a pouco melhor. Aí as mamães têm muito medo do capacete, né? Hoje tem a órtese, né? Eu brinco que o osteopata ele é concorrente da órtese. Então, quanto antes você procura ajuda, porque a órtese ela é um recurso muito importante, só que dá pra gente evitar. Além dela ter um custo elevadíssimo hoje, um custo muito alto mesmo, de mais de 18, 19 mil,
ela é algo que, de certo modo, vai atrapalhar. Porque você só indica a órtese de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano é a fase que o bebezinho está mais ativo. Aquilo não é pesado, mas aquilo tem que ser usado 23 horas por dia, até para dormir. Então, você imagine o desconforto que dá para engatinhar, para andar. Então, o terror das mamães é o capacete. Ah, eu não quero botar capacete, doutor. Então, vamos tratar. Vamos tratar. Se você chega para mim com 6 meses e dependendo dos graus, do marco, se seu filho está atrasado, essa escala, toda essa triagem bater com a órtese, infelizmente a gente tem que encaminhar para o maneiro para que isso siga. Porque até certo modo, quando eu tenho um crânio molinho, é mais fácil. E por que 6 meses? Porque o fechamento das moleirinhas, né, das fontanelas, eles têm um tempo para acontecer. Então é importante as mamães saberem disso, que se deixar muito, pode ser que não consiga corrigir Exato. na osteopatia, né? E se você começar algumas dicas para observar a simetria um ladinho mais achatado. Se for graus grandes, você vai ter uma orelha mais aberta do que o outro, um olhinho mais fechado, uma bochecha mais alta. Sem contar que muitas vezes, como nunca vem sozinho, o bebezinho tá assim. Sempre com a cabecinha inclinada. Ah, mas é normal, ele tem um lado de preferência. Ter um lado de preferência sem limitação, tudo bem. Agora, se você pega o teu bebê, você tenta virar para um lado, logo ele volta, é como se ele falasse assim, mãe, tá doendo. Vou ficar aqui que é mais confortável. Eu vou pressionar o crânio e você vai achatar. Eu brinco que o crânio do bebezinho é igual ao ovo de Páscoa. Se você deixar no sol, ele vai amolecendo. Se você botar na geladeira, ele vai ficar duro de novo, só que amassado. É a mesma coisa. E ele vai permanecer. A simetria de crânio não corrige sozinho. Se você não procurar ajuda, teu filho vai ter problemas a curto, médio e longo prazo. Nossa, que legal você falar. A minha nasceu, a minha primeira, ela tinha um olhinho fechado. Ela mamou 27 dias no meu peito, porque ela me empurrava. Eu deitava ela na posição de mamar, ela me empurrava com as mãozinhas, assim. Ela era muito desconfortável, essa posição. Exato. E ela tinha eu falava, gente, não vai melhorar isso? Ela tinha um olhinho bem fechadinho, o outro... Ela foi assim até uns 3 anos. Exato. Aí, depois, melhorou. Foi legal você falar do olho, porque acontece muito de mamães chegar no consultório, às vezes, com o bebezinho com uma lacrimejação maior de um lado que do outro. Esse canal lacrimal que ainda está sendo formado, a gente não pode esquecer que ele é resultado de todo esse quebra-cabeça do osso. Então, se eu tenho uma pressão maior nesse canal lacrimal, tanto por vias de maxila quanto frontal, ele vai demorar para se formar. Então, ele vai produzir mais secreção. E aí, às vezes, você olha para o bebezinho, é nítido. Ah, mamãe, esse olho lacrimeja? Como é que você sabe? Porque é assim. E aí você começa a ver alguns sintomas. É que a nossa cultura, ela é muito... Já passa, né? E a gente espera a doença. Então, a gente vai procurar o nosso filho, levar ele para procurar uma ajuda quando a gente começa a ver que tá ruim. Por exemplo, né? Todo mundo que tem filho, acho que já teve o azar de passar por uma pneumonia, bronquiolite. Quando o teu filho já está respirando de uma forma cansada, aquilo já está no limite. Hoje, com a informação, a gente consegue ter alguns... Nossa, tá assim, tá assado. Hoje os pediatras são mais abertos também a conversar, passar o telefone para trocar uma ideia. Porque muitas vezes um bebezinho ele vai ser internado porque a gente não se atentou aos sinais antes. E aí você me falou uma coisa que eu fiquei na dúvida. Eu sempre escuto falar muito bem desse charutinho aí. Ele não é muito indicado pela osteopatia? Ó, nas primeiras semanas, vamos dizer assim, até as 4 semanas, tudo bem. Depois, o teu filho precisa de movimento. A diferença dos nossos filhos com a geração passada é que os nossos pais, às vezes, por muita falta de tempo de ficar com a gente ficava muito livre. Então, a gente desenvolvia mais rápido. Hoje, os papais deixam os bebezinhos muito engessados. O bebê tem que estar no chão. Se você quer que o seu filho desenvolva, ele precisa estar no chão. Põe o tapete, coloca lá um cobertor, mas deixa ele no chão. Deixa ele se conhecer. Porque passadas essas 4 semanas, ele já começa a ter essa percepção de mão. Existem padrões que chamam reflexos primitivos, que ele vai ter, ele vai aprender e ele vai fazer daqui para frente. O primeiro que ele tem é o de botar a mão na boca. Além da sucção, né, do reflexo de procura, mas a mão na boca. Agora, você imagina um bebezinho com um charutinho. E nesses primeiros 4 meses, o bebezinho ele só entende que ele tem extremidade. Ele não entende que ele tem uma coluna. Com 4 para 5 ele vai começar a fazer isso. Então, se você não fez ele descobrir as mãos,
ele vai ter problema. Jonathan, mas ele vai desenvolver? Vai, mas isso vai causar algum problema. Porque as mães relatam, eu não fiz esse charutinho, mas as mães relatam que acalma muito, pelo menos acho que nos primeiros dias, né? Os meus não passam de uma semana. E quando eu vou orientar, as mães falam, mamãe, deixa mais solto. Poxa, doutor... É que eles têm aqueles reflexos, aquelas coisas que tá... Pega no colo, é melhor. O colo é bom, o colo não faz mal. Dá enquanto você consegue, porque depois ele não vai querer mais, você vai sentir falta. Colo não faz mal. Colo não causa simetria de crânio. Colo não causa cólica. Colo não causa torcicolo congênito. Colo ajuda a tratar tudo isso. Então, entre você colocar num charuto e pegar no colo, porque no colo ele ainda tem movimento. Pega no colo. Ah, mas ele tá dormindo. Tá, mas deixa sem o charuto. A gente volta no começo. Se o teu bebezinho tá dormindo no teu colo, você coloca no berço, ele acorda, ele tem dor. Ah, então o charuto, ele não tem dor. Não, o charuto você tá limitando ele. Ele tá assim, ó, vou ficar aqui. É igual quando a gente tem uma dorzinha, que a gente fala, ah, não vou virar não. Vou ficar aqui que tá confortável. Porque se eu virar, dói. Só que você não tá tratando o problema. A doença continua ali. Você só tá arrumando um jeitinho. O meu era... Ai, parecia que tinha espinho. Ele tinha que dormir em cima de mim, porque se eu colocasse no berço, esgoelava. E aí, falando um pouquinho assim, como a gente sabe que a osteopatia é algo mais falado recentemente, como que funciona o seu papel numa equipe multidisciplinar? Como que toda essa equipe pode trabalhar? Primeiro passa em um, depois você é o último a passar... Vai no fono primeiro, para depois ir no osteopata, até para a mãe saber as fases que ela tem que percorrer. Mari, depende muito de como foi essa história do parto, de como foi essa gestação, se foi um bebê prematuro ou não. Geralmente, os bebezinhos prematuros, eles vão ter mais dificuldade do que os bebezinhos que são a termo. Então, a amamentação. A maioria dos bebezinhos que chegam para mim para amamentação, eles já passaram numa consultora, eles já passaram numa fono. Eu falo que o osteopata, ele assim, ó, nasceu. Ele não é a primeira instância, mas poderia ser, se lá estivesse no hospital. Mas vamos pensar no que é vital nos primeiros dias. Alimentação. Então, primeiro, consultora de amamentação, pediatra e fono. Encontrou disfunções, está difícil, passa no osteopata. Eu brinco que eu não vou tratar do teu bebê 1 ano, igual um pediatra. Eu vou trocar o pneu e vou deixar ele seguir. O osteopata, ele troca pneu. Porque ele tem que seguir. A gente não precisa acompanhar esse bebê por muito tempo. Claro, depende dos casos. Uma simetria de crânio, talvez sim. Então, eu acho que a osteopatia, nesse começo, vai depender de todo esse histórico. Então, não tem assim, em uma sessão eu resolvo tudo. Não. Às vezes, precisa de... Depende do caso. Há pacientes que você, às vezes, tem uma disfunção, vamos usar a amamentação como exemplo de novo, que é muito simples. Mamãe, tá livre, segue. Qualquer coisa você me liga. Agora, há bebezinhos que já chegam com disfunção que você vê que não vai. Uma torcicolo, uma simetria. Teoricamente, a cólica ela vai acontecer a partir do 15º dia. Teoricamente. Agora, se eu tenho uma pega ruim, um movimento de língua ruim, uma abertura ruim, eu tenho entrada de gás em excesso, eu aumento pressão no estômago, eu aumento pressão no intestino, eu tenho gases. E eu tenho cólica. Então, olha como que lá atrás tem um problema. Uma coisa vai desencadeando a outra, né? A nossa atuação, e é bem legal que a gente consegue ter esse contato com o pediatra. Então, como os pediatras hoje eles entendem a função do osteopata, existe alguns que ainda acham que a gente vai estralar o bebê. Até isso que eu vou perguntar. As mães que às vezes estão nos ouvindo e falam assim, mas como que eu vou levar, né? Vai estralar e tal. Dói esse estralo, o bebê sente algum desconforto nessa manipulação, né? Para a mamãe entender e falar, não, pode ficar tranquila que ninguém vai torcer ele, não. As técnicas, elas são muito suaves. Então, quando eu mostro para os papais, eu gosto de mostrar, papai, essa é a pressão que eu vou usar, mamãe. Mas só isso? Parece que você está apertando tanto. Há literaturas que falam que a pressão que o osteopata exerce num bebezinho é o peso de uma moeda de R$1. Porque é um tecido novo, é um tecido recente e imaturo. Se eu pressionar muito, ele não vai me responder. Porque o meu trabalho é tocar e entender uma resposta. Se eu pressionar uma zona, vai doer. Com dor, você não tem resposta. A maioria dos bebezinhos tende a dormir. Eles capotam. Jonathan, mas tem bebezinhos que choram. Tem, e tá tudo bem. Não significa que ele tá sentindo dor.
Significa que a gente está chegando num desconforto onde ele não quer. A gente não vai piorar para melhorar, mas a gente tem que chegar onde precisa. Tem muitas mães que falam assim, poxa, só meu filho chora, doutor? No seu Instagram eu só vejo nenenzinho que dorme. Eu falo, mãe, é porque quem filma são as mães. E as mães, quando o filho está chorando, elas não filmam, elas não me mandam. Então, os vídeos que eu tenho são todos de mamães. Mas a maioria relaxa. Relaxa e dorme, né? Sai apagado. Tem bebezinho que, como essa maturidade neurofuncional ela é junta, neurointestinal, desculpa, o bebezinho às vezes dorme e caga. Sai tudo cagado. A mãe fala, nossa, mas ele não fazia cocô. O que está acontecendo? Relaxou, Porque você tirou aqueles obstáculos. Então, se a gente consegue fazer condutas leves, suaves, o teu bebezinho ele vai ter conforto. Tanto que eu costumo sempre dividir minha consulta no final como uma parte educativa e deixar tarefas para a mamãe. Porque ela precisa continuar esse processo. Existe alguma manobra legal que você pode ensinar a mamãe para aliviar a cólica em casa? Existe. Eu sempre deixo umas tarefinhas. E aí, muitas vezes, a hora que eu vou mostrar para a mamãe, ela fala, poxa, por isso que ele chorava quando eu fazia. Que eu apertava muito. E eu falo, mãe, o teu toque não machuca, o teu toque é de cura. Agora você vai dar o seu toque de cura num ponto certo. Mas a pressão que você usou não fez mal. Ele sabe. Então, às vezes, a mamãe leva uma técnica, ela fala, nossa, eu faço isso todo dia, é melhor do que eu dar remédio X para gás, remédio Y para cólica, porque ela conseguiu entender que não é só imaturidade. Medicamentos vão tratar imaturidades. Agora, movimento você não trata com remédio, você trata com toque. O poder da cura da mãe é absurdo. Eu falo a mãe, mas o pai também, e hoje tem pai que... É que o pai geralmente ele tem mais medo, né? A minha mão é muito grande, eu vou machucar. Mas ele consegue entender. Meu marido dá essa desculpa na hora que eu falo assim, que o meu marido, eu brinco, ele fica assim, ó, eu vou levantar daqui, eu vou te dar uns tapas. Aí ele não levanta, eu falo, gente, levanta e dá uns tapas. Aí ele fala, não, é porque eu machuco, é muito pesado. Eu falei, então não fala, gente, não fala. O que eu gosto de fazer no final é falar assim, ó, quer filmar as tarefas? Aí geralmente a mãe fala assim, filma aí, porque eu que vou fazer. Aí quando a mãe levanta essa lebre, eu falo, não, você filma que é o pai que vai fazer, a tarefa do pai. Aí ele assusta. Mas qual é a pressão? Vamos lá, vou te ensinar. Uma dica que eu dou para os papais é sempre assim, ó, quando você pressionar o teu bebê, se sua unha permanecer da mesma cor, a tua pressão está correta. Agora, se você pressionar e essa unha ficar branca, você passou do ponto. E o teu filho vai fazer isso. Se você pressionar uma barriga de um bebezinho com uma pressão muito grande, ele vai dor. Esse é o jeito dele falar. Então, quando a gente leva a tarefa para casa, eu geralmente, se o pai está presente, eu faço o pai fazer. E eu cobro. Ó, pega meu telefone, eu quero ver você fazendo. Me filma. Filma você fazendo e me manda. Ah, tá bom. É responsabilidade também. E aí você falou um pouquinho até da medicação, né? Uhum. A osteopatia, você associa algum tipo de medicação para um paciente até adulto, vamos Sim. supor, que chega com uma dor, você fala, olha, eu manipulei, mas é necessário também Exato. usar uma medicação. A gente, por questões éticas, a gente nunca vai mexer num tratamento de outro profissional. Então, se eu tenho um paciente adulto ou bebezinho que está em vias de medicamento, quem tem que tirar e pôr o medicamento é quem indicou. Eu nunca vou falar para um paciente adulto que está tratando uma hernia de disco que o remédio X não funciona. Porque o profissional que avaliou ele tem um raciocínio sobre aquilo. O que eu quero que ele entenda é que o meu trabalho é visado ao movimento para fazer com que ele tome menos remédio para que não inflame. Porque o que gera inflamação é a ausência de movimento. Mesma coisa do bebê. Nós, né, a gente tem filho, a gente sabe, a gente sai da maternidade com uma lista de remédio. E são sempre os mesmos. E, por incrível que pareça, a maioria dos bebezinhos que vão para o meu consultório para tratar cólica, gases, refluxo, já estão tomando remédio. E isso, às vezes, é o que deixa os pais malucos. Fala, cara, qual remédio eu vou dar? Vou mandar trazer um remédio dos Estados Unidos, porque não é possível. Todo mundo já caiu nessa. E é a mesma coisa. Mas não é que o remédio não funciona. O remédio tem a sua função. Só que tem coisas que o remédio não vai tratar e que o toque vai tratar. Então, mamãe, ó, doutor, o pediatra mandou eu dar Luftal de tantas horas. Tudo bem. Vamos contribuir. Qual que é o objetivo? O teu filho ficar bem, não é? Se você vê que o seu filho está melhorando desse remédio de gases, você diminui ele. Ah, mas eu vou saber? Vai, ele vai dormir, ele vai comer. Você vai ver um bebezinho mais aliviado, né? Você vai ver um bebezinho mais social. E aí, eu não tiro remédio. Quando eu tenho maior espaço com o pediatra, que a gente tem mais contato, que ele dá essa permissão, eu mando. Doutor, ó, cuidei do bebê, eu acredito que é isso.
ela falou que você passou esses medicamentos, vê o que o senhor acha melhor. Vê o que a É por senhora isso que é acha melhor. importante ser uma Exato. equipe multidisciplinar e você ter todo mundo Exato. na mesma sintonia, né? Porque todo mundo tá ali para contribuir. Uhum. Um osteopata não é fonoaudiólogo. Um fonoaudiólogo não é osteopata. Um osteopata não é pediatra. O que eu deixo os papais bem claro é que existem coisas que a osteopatia vai tratar. Existem coisas que a pediatria vai tratar. Só que a pediatria trata muito mais coisas. O que acontece muitas vezes é algumas mães, às vezes, por pegar confiança, me mandam mensagem assim, eu tô tentando falar com o pediatra, ele não me responde, o bebê está assim, assim, assim. A minha resposta é, mamãe, leva no pronto atendimento. A osteopatia não é de urgência e emergência. Urgência e emergência são questões médicas. E existe um profissional para isso. Então, eu não posso chegar e tirar um remédio. Eu posso tentar fazer com que esse bebezinho desinflame para que ele deixe de usar remédio. Porque remédio é droga. Porque todo mundo já deu aquele pretinho, né? Que você põe na boca e você acha que vai fazer um milagre. Aí depois a mãe fica preocupada que o cocô sai com umas bolinhas, aí ela tira foto do cocô. No meu celular, tem mais tempo foto de cocô de neném. Verdade. E o que eu acho engraçado, a primeira vez que eu dei na minha filha, eu falei que foi o meu psicológico, né? Porque eu dei pra minha do meio, não por cólica, pelo refluxo, porque diz que ele ajuda no refluxo também. Principalmente o que vem dos Estados Unidos. Entendeu? Que é o mais caro. Então, assim, paguei, na época ainda estava no auge, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, estava assim, só tinha nos Estados Unidos, nem tinha para vender aqui, era caríssimo. E aí eu comprava para dar. A primeira noite, e ela chorava muito de refluxo, porque ela voltava o leite e começava a chorar, aquilo devia dar uma azia. A gente já tem isso e a gente sabe o quanto que é ruim. A gente consegue se expressar, a gente consegue tomar um antiácido para passar, tomar uma... Agora, você imagina um bebê que não tem nem força para jogar muitas vezes para fora e fica aqui queimando. Dói. E ela chorava. E até quando ela ia voltar, ela já fazia assim, e eu já sabia que ia voltar aquele leite. E eu dei, primeira noite que eu dei esse remédio para ela, ela dormiu a noite inteira no chão. Eu falei, descobri a América. Só foi a primeira noite, foi alguma coincidência. E depois, na segunda, eu falei, pronto, agora eu vou dar. Dei na segunda, adiantou nada. Dei na terceira, eu falei, abandona isso daí. Porque, na verdade, não é um remédio, é um fitoterápico, né? Exato. Tem remédios, Mariana, que você vai dar, ele vai resolver. Então, o que isso prova? Que a causa era a imaturidade. Tá tudo bem. Já tive pacientes também que foram lá e não tiveram sucesso no tratamento, mas que o remédio teve e tá tudo bem, teu filho precisava desse remédio. Não existe um salvador da pátria, existe uma conduta e pessoas olhando para um ponto só. Agora, se você tem um profissional que cuida do teu filho, que destoa disso, que está preocupado com o ego dele, não, eu quero resolver. Aí eu acho que a gente precisa rever algumas coisas, porque quem sofre são os pais. Exatamente. Quem sofre é o bebê. Eu não sou contra remédio, mas eu acho que muitas vezes fazer as mesmas condutas, porque são sintomas parecidos, a chance de sucesso ela é menor. Tentativa e acerto. A gente falar de remédio, a gente vai entrar em outras áreas, porque a gente sabe como é que é a medicação no Brasil. A livre demanda, a livre venda. Você compra remédio sem receita para bebê, que muitas vezes nem deveria mais dar. Tem remédios famosos de refluxos que vendem e não são mais autorizados, mas vendem. Nossa. E muitos papais... meu filho tomou esse, compra. E faz mal. Eu quero regular a acidez do estômago do neném, mas eu preciso entender que esse esfíncter não fecha, mas esse remédio não vai resolver. E todo remédio tem ele tem um efeito rebote, ele tem um sintoma. E aí, falando um pouquinho assim, pra gente, pelo menos dar uma pincelada sobre o assunto, porque tem muita coisa para conversar. Mas o trauma, que a gente até estava conversando um pouco antes da entrevista. Você poderia falar qual que é a diferença da osteopatia com a microfisioterapia, né? Qual que é essa diferença? E se, assim como a a osteopatia também pode tratar órgãos travados e traumas, mas qual que é a diferença, né, das duas? A osteopatia são técnicas mais mecanicistas. Então, a gente vai entender o funcionamento de um órgão, de uma víscera, de um tendão, de um músculo e trabalhar em cima do fisiológico que está patológico para deixá-la equilibrada. A micro, ela vem até da osteopatia, né? Porque no nosso 5º ano da osteopatia, a gente estuda a base da microfisioterapia, que é a medicina germânica. E a microfisioterapia, ela consegue diagnosticar traumas que o teu órgão sente. Então, existem traumas conscientes, que é o que a gente fala, inconsciente
que é o que o seu corpo fala, e o subconsciente. Então, esse inconsciente, o teu corpo, ele vai espelhar um trauma. Então, muitas vezes, os bebês, eles sofrem de traumas intrauterino que a mamãe passou, e isso repercute quando ele nasce. E aí a osteopatia também ajuda, então. Ajuda. Muitas vezes a gente precisa indicar para um microfisioterapeuta, porque tem coisas que tem que ser mais específica, por mais que a base seja a mesma, tem coisas que são mais específicas, né? E quem já passou por microfisioterapia tem experiências que às vezes se assustam, mas que bate, funciona. É. Mas tem muita... acaba se complementando, né? Mas a micro, ela tem uma certa manipulação também, né? Só para mãe entender. É que a osteopatia, ela é mais de toque. pressão. Isso, pressão. A micro é mais sensações. Então, eu pressiono, eu consigo sentir o movimento de um órgão, por exemplo. A micro, ela consegue... É a sensação e o que o trauma que o corpo está falando pode estar repercutindo sobre aquele órgão. Então, legal. você tem traumas de cheiro, você tem traumas de toque. Um exemplo que eu sempre dou, que a medicina humana, ela é muito parecida com a medicina veterinária. Se você pegar a anatomia dos bichinhos, são muito parecidos com a gente. Os bichinhos têm esse trauma também. Existem cachorros, quem tem bichinho consegue ver. Toda vez que você passa a mão num ponto dele, se você passa sempre no mesmo lugar, logo ele lambe depois. Ali ele está marcando o teu cheiro, é o teu toque. Tem N relatos na internet de bebezinhos que começam a desenvolver, por exemplo, alergias porque teve uma perda durante esse período gestacional, a mãe perdeu alguém. Tem bebezinhos que às vezes falta toque. Tudo correlaciona, né? A gente até acha. Até ontem mesmo eu estava conversando com a minha mãe é psicanalista, e eu estava falando com ela sobre isso, né? Eu estava vendo uma entrevista daquele Dr. Ray. Sei. Você já viu essa entrevista dele? Que ele fala assim, eu tive a maior prova na minha vida de que a alimentação não é o que vai te salvar. A alimentação, não assim, a alimentação, o estilo de vida. Ele falou assim, eu sou o cara, eu não como açúcar desde não sei quando, eu nunca tomei refrigerante, eu não tomo bebida alcoólica desde 88, eu tô com câncer. Então, assim, me explica. Ele falou, o que eu não cuidei? O que eu não cuidei? A única coisa que meu médico falou pra mim, Dr. Ray, você não cuidou do quê? Emoção. Eu trabalhei em excesso, eu tive muito estresse, eu tive tudo em excesso, né? Uma vaidade por uma quando você está no auge, você fala, agora eu tenho que... E me resultou num... Então, é muito importante que a emoção mal cuidada, ela às vezes, passa um pouco até toda aquela vida Você saudável. não consegue diferenciar hoje. Todas as lesões, todas as doenças, elas têm um fundo emocional. Todas. Seja uma dor de cabeça, seja uma dor no joelho, todas têm. Agora, quando você consegue interpretar isso e colocar para tratar, é mais fácil. Você falou do câncer, né? Hoje é comprovado que o câncer representa 1% de genética. Tem 99% que quem causa somos nós. Hábitos alimentares, estresse. Só que a gente só vai perceber isso quando a gente está doente. O que eu fiz de errado? Nossa, estou com o colesterol alto. Tudo bem, pode ter um fator genético, mas minha alimentação também não é boa. Como muito açúcar, como muita gordura, tomo muito refrigerante. Aí eu tenho muita insônia. Mas como que é a sua noite? Como que você trabalha o teu cérebro à noite? Você fica muito tempo no celular, dando estímulos repetitivos, ou você vai ler um livro? O nosso cérebro, ele vai se adaptar onde a gente está. Quando você pega um livro para ler, você vai ter sono porque o teu cérebro trabalha na velocidade que você lê. E ninguém lê no modo 2 vezes igual o WhatsApp. Exato. Você lê calmo, então o teu cérebro ele vai desligando. Agora, quando você está no celular, você está rolando o feed, você está mandando estímulo. Estímulo auditivo, estímulo visual. Aí você pega alguns aplicativos que você vê vídeos rápidos, curtos, aí você volta, vê de novo, consome, manda para volta, vê de novo. Então, aquilo fica no teu cérebro. E aí, fora a velocidade do vídeo, que às vezes eu tô velocidade. assistindo uma palestra no YouTube, eu já vou lá na configuração E deixa coloco mais rápido. 1.75, porque você quer pressa naquilo, né? Quando você não desliga a tua cabeça, o teu corpo ele vai trabalhar junto com ela. Uma pessoa que não dorme, o corpo dela trabalha junto com ela. Uma mamãe que não dorme, ela não tá feliz.
ela não tem uma produção de leite, porque ela tem hormônios que causam estresse. Só que a cabecinha dela tá ligada 220, aí volta a função do pai. Se o pai ajuda nesse intervalo, é muito importante. Eu falo que quando a gente quer ajudar a mãe, a gente tem que revezar. A maior besteira é tipo assim, ó, enquanto ela dorme, você cuida. Porque daqui a pouco vocês vão trocar. Se você fizer isso, você está cuidando do mental, do físico, da tua esposa, da mamãe e do teu filho. Da sua relação. Se só emoção... Pra ela não te matar também, né? Porque essa fase é bem tensa, né? Mas eu falo assim, quando às vezes meu marido vem pra mim e fala assim, poxa, mas eu não te ajudei. Eu sempre corrijo, eu falo, não, você não me ajudou. Porque a responsabilidade não é só minha. Exato. Você me ajudaria se a responsabilidade fosse minha, então... No meu trabalho, você me ajuda. Se eu tô lavando uma louça, assim, sei lá, porque também é uma coisa compartilhada, mas algo que é meu, responsabilidade minha, você me ajuda. Algo que é nosso, você não me ajuda. Você é corresponsável. Então, Exato. Você não me ajuda em nada. Você fez a sua parte. Quando a gente fala de peso e responsabilidade, o peso da mãe é maior, mas a responsabilidade tem que ser igual para os dois. Exatamente. O filho não é de um só, o filho é dos dois. Existem coisas que a mamãe vai fazer, mas tem coisas que o papai não pode fazer, como amamentar, mas ele pode dar um banho, ele pode trocar uma fralda, ele pode fazer dormir. Mas meu filho não para comigo. Como que tá a sua frequência para pegar o teu filho? Aí a gente tem medo. Eu tenho medo de pegar, então vamos aprender. Eu sempre falo para as mães que com a experiência de ter 3 filhos, quando uma mãe tá grávida, brinca, né? Conta aí uma coisa que eu falo assim, ó. Se eu posso dar um conselho para uma mulher, né, que tem, logicamente, é um casamento normal, não as mamães solos, que às vezes precisa de uma rede de apoio maior, tal, mas uma mãe, né, que é casada, um conselho não enfie nem sua mãe, nem sua sogra para dentro da sua casa no primeiro mês, porque o pai, a hora que ele desaprende esse hábito, para ele depois introduzir, é muito difícil. E aí, estando a avó, não, deixa que eu dou banho, deixa que eu faço. E o pai tá aqui. E depois a avó vai sair de cena e a mãe vai cobrar isso. Exato. Do pai, e ele vai falar, ele vai estar até perdido. Como eu faço? Né? Rede de apoio não pode criar o teu filho. Ela tem que ser apoio. Então, o pai e a mamãe, quando tem o pai e a mamãe, tem que estar naquela relação muito próxima. É parceria. Você tem que, se você tiver uma rede de apoio para, uma vovó, um titio, isso é muito legal. Mas as decisões finais têm que ser do casal perante ao filho. Porque vocês estão lá todos os dias. Não tem como. E a gente vê hoje que acontece muito, né? Poxa, mas na minha época eu fazia diferente. Eu, quando às vezes vai vovó, alguém da rede de apoio, eu sempre tento explicar, olha, tua época foi legal, a sua experiência é boa. Passa para a mamãe, mas a decisão final é dela. Exatamente. Porque... É que nem quando a gente fala... Antigamente dava biotônico Fontoura para as crianças. Hoje é um absurdo. Aí hoje tira o sal. Não pode sal até 1 ano. Talvez daqui uns 10 anos vai achar que é uma besteira a criança comia sem sal, O bebê com equitirícia, que é o bebezinho amarelinho, as vovós falam que o quê? Dá banho de picão. Picão é tóxico pro bebê. Mas a vovó não vai entender isso. É crença. Você não discute com crença. Você agradece o que ela tem, você aceita... Mas isso você não precisa absorver. Jonathan, mas eu dei no meu filho e não fez mal. Porque você não expôs ele tanto aquilo. Porque se você expor muito aquilo, vai dar problema. O amarelinho do bebê é para o funcionamento hepático. Quanto mais o seu bebezinho faz um cocô amarelo, menos amarelo ele fica. Porque ele vai eliminar a bilirrubina. Então, eu preciso que o meu bebezinho faça cocô. Não que ele tome banho de picão. Mas está tudo bem. Você fez uma vez, teu filho não vai morrer de alergia. Mas essa exposição há muito tempo vai dar problema. Jonathan, mas eu sempre fiz isso com os meus 3 filhos. Não deu errado. Tudo bem, mas se a gente quer basear uma medicina em evidência, isso dá problema. É alérgico. Sorte a sua. É igual a relação. Esses dias eu vi um médico falando sobre a moda, né? Que agora existem alguns alimentos que você come, eles entram no teu estômago, eles incham para que você não tenha fome e tenha a sensação de saciedade. Esse consumo dessas ervas, elas estão causando padrões alérgicos que a medicina não consegue entender. Porque durante muito tempo, aquilo nunca foi exposto muito tempo para o humano. Agora começou a ser. Porque quando você toma, ela incha. E aí eu não tenho fome. Tá, eu vou emagrecer. Então,
você está emagrecendo de uma forma saudável? Porque o teu corpo está falando que não. Sistema imunológico, ele vai repercutir sempre em pele, secreção e intestino. Se o teu corpo não estiver bom, ele vai te dar esse sinal, além da febre. Então, se um bebê, por exemplo, está com diarreia, tem alguma coisa que não está legal. Se seu bebezinho está com dermatite, tem alguma coisa que não está legal. Se seu bebezinho está com muita secreção, não está legal. Você quer ver uma coisa? Quando vai nascer dente, o bebezinho fica com diarreia, com a cabeça quente, secreção e tem alergia de pele. Por quê? O nascer de um dente mexe com o sistema imunológico. Então, o corpo falando. Manifestação do sistema imunológico não é só respiratório, é contato. Então, às vezes, você expõe teu filho, por exemplo, a esse banho de picão que todo mundo faz, né? E aí você coloca uma vez, não tem problema. Coloca duas, não tem problema. Só que na terceira, nossa, e essas manchinhas? Vou ligar para o pediatra. Só que muitas vezes a gente esconde isso do pediatra. Não fez nada não. Você comeu alguma coisa diferente? Não, tem aquilo. Então, crença da rede de apoio, que eu falo que a maioria das vezes a rede de apoio são irmãos, são avós, né, os nossos pais. É uma crença que não é ultrapassada, mas hoje já tem muita base científica que não é legal. É saber ponderar. É saber ponderar. Você não discute crença, você só tenta absorver perante a sua realidade. Uhum. Doutor, foi um bate-papo assim, ó, maravilhoso, de verdade. E eu só me fico ressentida de não ter tanta informação assim. Eu falo que eu poderia estar começando a ser mãe agora, porque cada episódio a gente aprende mais coisas, mais conteúdo e fala, nossa, eu devia ter feito. Por exemplo, você falou agora, né, da secreção, da pele. A minha filha prematura, ela vivia o quê? Secretiva, dermatite e intestino, problema assim de intestino. Ou prendia ou soltava, Ou constipação ou muito não tinha um ou equilíbrio. solto. Agora começou a equilibrar mais, mas ainda ela ainda manifesta. Ela tem uma imunidade mais assim, eu acho que mais debilitada, talvez, perto dos outros. Mas informações que talvez se você tiver lá atrás, né, as mamães poderiam evitar vários problemas. E sempre eu falo, principalmente tenho aprendido muito com esse podcast, tem alguma coisa que está saindo do normal, procura alguém para te ajudar, né? E pra hoje ver. tem especialista para tudo. Hoje E hoje a internet ajuda a gente, né? A informação, ela ajuda a direcionar. Você pode não ter usado com os teus filhos tanto, mas você está levando essa informação para muitas mamães que muitas vezes estavam tão perdidas quanto você estava lá atrás, que hoje elas já sabem o que elas têm que fazer. Exatamente. Então, indiretamente, você está sendo mãezinha também de todos esses nenenzinhos. E que elas vão te agradecer. Espero que essa informação chegue a quem precisa, né? Eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem gostou, quiser seguir, te acompanhar, tirar alguma dúvida. Não sei se você atende online, acho que a osteopatia é mais complicado, né? Até dá, Mariana, mas assim, muito mais por indicação. Eu prefiro o contato. Porque a presença do pai e da mãe com o bebê ou de um adulto diz muito sobre ele. Uma dor tá no jeito que você senta, tá na perna que você cruza enquanto você conversa. Um bebezinho que tem cólica tá no papai, que às vezes a mamãe tá prestando atenção na consulta, o papai tá no celular porque ele tá trabalhando. Então eu já sei que é um pai que trabalha muito. E aí acaba a consulta, ele fala assim: você prestou atenção no que ele falou? Porque eu não prestei. Então ali a gente já entende como é que tá o ambiente. Então, eu prefiro o presencial. Mas também não sou... Às vezes uma dúvida, né? E eu adoro responder dúvida. Não tem problema. Pode mandar no meu Instagram, que tem muita pergunta lá. As pessoas mandam, eu adoro responder, porque eu era um profissional até ser pai. Depois que você é pai, você vira outra realidade, né? Você consegue se colocar no lugar do outro. E o difícil é se colocar no lugar do outro. Porque para mim a teoria era muito clara, eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas agora eu tenho 2 filhos, eu sei as demandas, né? A gente estava conversando no começo da fase, né, das birras das crianças. A gente sabe que, na teoria, tem que fazer isso, mas na prática não é bem assim. Exatamente. É a mesma relação das telas. Você fica mais empático, né? Você se coloca Você vai falar, mais, julga poxa, menos, né? a tela é ruim. Ela é ruim, mas olha a realidade dessa mamãe. Não julgue ela sem entender a realidade dela. A minha mãe fala uma coisa, né? Ser pai e mãe é cuspir pra cima e cair na testa. Não, mas no meio. O tempo inteiro. Não, o meu, assim, foi nítido. Eu tinha uma priminha que ela rabiscava a parede. E o meu vô deixava ela rabiscar. E eu falava, vô, porque eu já tinha uns 15 anos e ela tinha uns 2.
eu falava para ele, vô, o senhor deixa rabiscar a parede, nossa, eu falava, minha filha, Não vai fazer isso nunca, nunca. se eu ver ela com giz na mão, e nananã. A minha segunda do meio, ela era assim, 5 segundos, se ela achasse uma caneta, ela rabiscava a casa inteira. E chegou num ponto que eu falei, gente, deixa eu rabiscar e depois eu vou limpar, porque eu não aguentava mais. Eu até dei uma parede para ela e falei, aqui você pode rabiscar, ajudou, mas não resolveu. salvou, porque era dela, ela foi a única que fez isso e ela rabiscava tudo, a casa inteira. E aí um dia minha mãe chegou em casa, porque ela sabe dessa história, né? Ela falou assim, você não vai fazer nada? Ela tá rabiscando a parede e não sei o quê. Eu falei, eu falei, gente, mas cai assim, ó, no meio da testa, né? Meu pai falava, o dia que você for pai, você vai entender. Tô começando. Já uma tá hora na você idade entende. de entender já. Então fala pra gente suas redes sociais. @soletra, por favor. @dr Jonathan, JONATHAN, Florentino. Jonathan Florentino. Dr. Jonathan Florentino, tá? No Facebook e também no Instagram. No Instagram. Tá bom? TikTok, não. Ainda não. Tem, mas eu ainda não tô tão moderna ainda. O TikTok, pra quem nasceu depois de 2000, ele é difícil, né? E pra gente que é ligado habituar. no 220, eu acho que aquilo vai me deixar mais acelerado. O pessoal que cuida das minhas redes sociais, ele fala, Jonathan, você precisa gravar mais vídeo pra postar no TikTok. Eu falo, cara, mas eu não consigo consumir esses conteúdos, porque é muito rápido. Muito rápido. Mas eu vou pra lá também, prometo. Então tá. Muito obrigada pela sua presença, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas, né? Por ter ajudado também muitas mamães que às vezes nem conhecia a osteopatia ou imaginava ser uma outra coisa, algo que trouxesse dor ou desconforto para a criança e já sabe que o doutor pode ajudar e aliviar muitos sintomas dos seus pequenos, né? E mesmo que passe da hora, ele também pode tentar Pode contar comigo. dar uma ajustadinha. Espero que vocês tenham gostado, tenham se conectado com o conteúdo. Se você souber de alguma mamãe que está passando por isso, acabou de ganhar neném, tá cólica, amamentação, desconfortos, envie esse conteúdo para ela. Curte, comenta, compartilha, nos segue nas redes sociais, porque isso ajuda que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Até o próximo episódio Mãe em Fases.